Vamos cantar algumas canções, louvar a Deus. Hoje que eu peguei uma música bem agitada, a pastora Jerusa não veio. Semana passada ela ficou, tá muito para baixo esse repertório. Então vou desafiar vocês aí a cantar, mesmo assim assentado mesmo, mas que a gente cante com alegria. Vamos cantar com palmas. Essa é bem antiga, ó. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só louvar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vamos lá. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só louvar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Amém. E é para isso que nós estamos aqui, para louvar a Ele, exaltar o nome dEle, aprender mais sobre Jesus. Eu vou cantar uma canção que é bem antiga também, mas talvez você não conheça. E se você conhecer, eu quero te convidar a cantar comigo, mas se você não conhece, que você faça dessa canção a sua oração. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando seu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos falar com Ele, com as nossas palavras. Senhor, nós amamos a Tua presença, nós amamos aprender mais de Ti, é por isso que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, por Teu nome, sabendo o quão grande é o Senhor, é o Teu poder, e também quão grande é o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça. Sabemos que Tu és o Deus Criador, sustentador de todas as coisas, e ousamos nos achegar perto de Ti, porque sabemos que somos tão amados por Ti, Deus. Nós amamos a Tua presença. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa gratidão, a nossa oração, as nossas palavras.
e que os nossos corações estejam sensíveis para ouvir a Tua voz hoje. Entendemos mais sobre esse Deus que nos alcança em amor. Em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez essa canção. E se você não souber, faça dela a sua oração. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando seu amor incomparável. Senhor, Tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor, incomparável és. Amém. Boa noite. Graça e paz a todas e todos. Eu quero convidar você agora para a gente ter um tempo de oração. Então, se você está sozinho numa mesa, ou quem está com mais gente na mesa, convide a pessoa aí do seu lado para sentar pertinho de você. Vamos fechar mais um pouquinho as mesas, para a gente, ninguém ficar sozinho nesse momento. Mas não começa a conversar ainda não, que eu quero explicar aqui para vocês como é que nós vamos fazer. Vocês vão ter alguns minutinhos aí para você se apresentar. Fala rapidinho quem você é. Não é dar a ficha toda não, tá? É rapidinho. Qual é o teu nome, o que você faz, de onde você vem. E se você quer repartir alguma coisa com a mesa, um pedido de oração ou algo de gratidão que você acha importante falar, que você está no teu coração, que você quer falar tanto de dificuldade como de alegria. Tiago diz isso na sua carta. Quando a gente se reúne, se você está feliz, então vamos cantar, vamos celebrar. E se tem alguém entre nós sofrendo, com dor, vamos orar uns pelos outros. Então nós vamos fazer isso agora, nesses grupos menores, tá bem? Então, valendo, você se apresenta, fala rapidinho quem você é, e daqui a pouquinho a gente vai orar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Vamos juntos mais uma vez. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu
refúgio, Jesus, Jesus, eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Vamos cantar juntos o refrão pela última vez? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Amém. Obrigado, Sara. Obrigado, Jaime. Obrigado, Clauber. Queridos, nós ficamos durante 2 ou 3 meses, eu não tenho certeza, conversando aqui nas quartas-feiras sobre como que nós lemos a Bíblia na Bethesda, a partir de quais bases que nós lemos. Porque tem uma leitura fundamentalista, literal, da qual nós não fazemos parte. E nesses 2 ou 3 meses nós conversamos sobre como nós lemos a Bíblia. Então nós encerramos por hora, esse capítulo, semana passada, com o pastor Edson Nunes. E nós vamos iniciar hoje, com o pastor Ricardo, uma nova conversa, uma nova ideia para a gente ficar trocando aqui. E hoje o tema é: me perguntaram se tenho medo de Deus. Que é uma série, inclusive, de mensagens que o Ricardo pregou, eu não sei há quantos anos, aqui na Bethesda. Mais de um ano. Baseado num livro do Rubem Alves. Inclusive, vocês podem procurar esse livro. Não que as pregações foram baseadas. O título foi baseado num livro dele, que é Me Perguntaram se eu acredito em Deus. E o Rubem Alves faz lá toda uma explicação. E nós vamos, então, a partir de hoje, fazer uma série Me Perguntaram se eu acredito se eu tenho medo de Deus, que é o tema que o Ricardo vai começar hoje. Me perguntaram se acredito em destino, me perguntaram se acredito em salvação, me perguntaram para quem? Me perguntaram para a Bethesda. E a gente vai ficar aqui às quartas-feiras pensando sobre isso, para você construir cada vez mais uma fé mais bonita e mais perto de Jesus. Tá bem? Ricardo. Nós vamos então começar com a série Me Perguntaram se. E aí vamos responder ao longo dessas próximas quartas-feiras, vários temas. Me perguntaram se tenho medo de maldição, me perguntaram se tenho medo, se creio no inferno, vai ser uma das quartas-feiras. Me perguntaram se acredito em salvação, me perguntaram se eu acredito no destino, né? Vai ser também. Então, vários, nós vamos nos revezar, os pastores, abordando esses diferentes temas. O de hoje me perguntaram se tenho medo de Deus. E eu vou pedir para a gente ler 2 passagens distintas. A primeira encontra-se em Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 7. Provérbios 1 e 7, que diz assim... Provérbios 1 e 7, que diz assim: o temor do Senhor, me perguntaram se tenho medo de Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento.
O outro texto encontra-se na primeira carta de João, primeira epístola de João, já lá no finzinho do Novo Testamento, 1 de João, capítulo de número 4, versículos 16 ao 18. 1 de João 4, de 16 a 18. Diz assim: Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, mas o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, eu começo dizendo o seguinte: a Bíblia fala do temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, e a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então eu começo fazendo uma distinção, uma diferença, um corte entre o temor de Deus e medo de Deus. Temor de Deus, biblicamente falando, é reverência, é respeito, é espanto, aquele espanto sagrado, é a admissão de que eu estou diante de um mistério que vai além da minha razão. Isso é temor, temor de Deus, é assombro. Deus, que a gente fica espantado. Medo é encolhimento, é proteção. Quando eu tenho medo, a minha primeira reação é me proteger de qualquer situação. Se eu estou diante de um animal feroz, de uma cobra, eu tenho medo e eu me protejo. Eu estou diante de um perigo de cair, de o carro bater, eu vou procurar frear, eu vou procurar me afastar do abismo. Então, existe uma diferença entre medo e temor. Então, o temor é respeito. É um filho diante de um pai. Medo é o escravo diante do Senhor. É a diferença. Temor me leva à reverência. Medo me leva a me esconder, a me encolher. Então, quando me perguntam se tenho medo de Deus, a minha resposta é ambígua. Eu tenho sempre temor de Deus, mas dependendo daquilo que você me falar de Deus, eu vou ter medo ou não. Depende. Então, assim, você, Ricardo, tem medo de Deus? Tenho medo de Deus se, no caso, e aí eu vou dizer quais são os casos que me levam a ter medo de Deus. Ter temor de Deus, eu tenho a mera menção do nome dele. Eu tenho temor. Mas medo de Deus, eu tenho se, no caso. Eu tenho medo de Deus quando Ele me é apresentado como um vigilante severo. Quando Deus me é apresentado como um guardião severo da sua própria lei.
Aí eu tenho medo. Por que que eu tenho medo de Deus quando Ele me é apresentado como o guardião severo da sua lei? Porque por mais que eu tentasse ser perfeito, eu jamais conseguiria. Porque é inerente à minha condição humana de ser imperfeito, de ser precário. Então, se você me apresenta um Deus que é um vigilante severo de uma lei que é absoluta, porque a lei de Deus é absoluta, porque é de Deus. Ela cobra de cada um de nós um comportamento que ninguém consegue cumprir. Ninguém consegue cumprir. Tanto que Paulo chega a dizer que a lei é para nós uma maldição. A lei para nós é uma maldição. Paulo diz isso. Por que que a lei é para nós uma maldição? Porque diante da lei eu estou sempre culpado, eu sou sempre culpável. Eu sou sempre alguém que está em débito. Sempre. Diante da lei, não só eu, mas todos estamos constantemente em débito. Então, a lei é mais ou menos como se eu exigisse que um bebê, uma criança que está engatinhando, disputasse uma corrida de 400 metros com obstáculo. Impossível. A lei é como se eu exigisse que uma criança que ainda não aprendeu a falar resolvesse um problema de trigonometria. A lei é como se eu cobrasse de uma pessoa que ainda está aprendendo os primeiros momentos de ser pai, de ser mãe, de ser marido, de ser mulher, cobrasse do comportamento dessas pessoas um comportamento irretocável. Então, quando você me apresenta Deus com o grau de exigência da lei, eu tenho medo. Porque eu estou diante desse Deus culpável. Eu estou diante de Deus merecedor de todas as punições possíveis que a lei possa infringir sobre alguém. Então, se você é bom numa coisa, não significa que você será bom em tudo. Se você conseguiu superar-se numa área, não significa que você consegue se superar em todas. O conceito de perfeição, portanto, é para nós um peso, é para nós uma ameaça. E quem é que zela por essa perfeição? E quem é que zela por essa cobrança? Deus. Portanto, eu tenho medo dele. Eu brinquei um desses dias, eu acho que foi até com a Ana Júlia, que quando eu era adolescente, eu e meu irmão, eu tenho um irmão que é 1 ano mais novo do que eu. E eu e ele, a gente se danava muito. A gente não foi, nem eu nem ele, fomos filhos irretocáveis. A gente aprontava pra caramba. E às vezes, quando eu queria chantagear o meu irmão, eu chegava para ele, assim, do nada, e dizia assim, ó, eu estou sabendo e vou falar para o papai, viu? Eu não sabia de nada. Mas eu só sabia de uma coisa, ele tinha culpa no cartório. Eu sabia que ele tinha culpa no cartório. Qualquer coisa que eu sugerisse, e aí ele dizia, não, o que é que você está sabendo? Não vai falar, hein? Não, olhe lá, eu não vou falar. Eu estou precisando disso, aquilo, outro, e se você não me fizer, eu conto para o papai. Então, é mais ou menos dentro dessa lógica, quer dizer, ele tinha medo do papai, porque ele tinha culpa no cartório, porque ele tinha algo que estava imperfeito. Eu tenho medo de Deus, em segundo lugar, se você me apresentar Deus dentro da ideia
de Deus que está no Antigo Testamento, de que dele se origina tanto o bem quanto o mal. Que Deus é simultaneamente a origem do bem e do mal. Se você me apresentar Deus como fonte tanto do bem quanto do mal, eu tenho medo. Por que eu tenho medo? E eu vou já explicar essa coisa de Deus ser fonte do bem e do mal. Por que eu tenho medo? Porque eu nunca sei se Deus tem bem ou se Deus tem mal para mim. Então eu tenho medo. Deus, o que é que o Senhor está fazendo aí no céu? Né? O que é que você está bolando aí? Quais são os teus planos? Se eu não tenho certeza de que os planos de Deus são sempre para o bem, eu tenho medo. Que pode ser que Ele esteja arquitetando alguma coisa que vai me ferir ou que vai ferir a minha família. O judeu tinha um problema. O problema do judeu era o seguinte: o judeu no Antigo Testamento, quer dizer, os antigos judeus, os antigos hebreus, tinham um problema. É que eles viviam numa cultura politeísta. O que é uma cultura politeísta? Os povos que rodeavam Israel tinham vários deuses. Os babilônicos, os assírios, os caldeus, os filisteus, eles tinham vários deuses. Para eles, para esses povos, era confortável dizer o seguinte: uma coisa boa acontece e a gente atribui a essa divindade. Uma coisa ruim acontece, a gente atribui a outra divindade. Então tinham deuses, por exemplo, dos babilônicos que eram maus. Moloque era um deus mau, ele fazia coisas ruins. Ele era a origem da maldade. Tinha outros deuses, alguns Baalins, que eram deuses que faziam coisas boas. Traziam uma colheita fértil, faziam com que as vacas fossem férteis. Isso no mundo antigo, primitivo. Nós estamos falando de um mundo de 4, 5 mil anos atrás. E o judeu, a partir de Abraão, vem com uma ideia, que é, para aquele mundo, revolucionária. Qual é a ideia? Só há um Deus. Só há um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é um. Essa era a oração de Israel naquela época. Ouve, ó Israel, o Senhor é um. Qual é o problema que o judeu tem agora? É que ele não pode atribuir a outros deuses coisas boas e coisas ruins. Ele tem que concentrar tudo em um só Deus. Então, há, sim, versões no Antigo Testamento de judeus atribuindo coisas ruins a Deus. Porque ele não tinha quem jogar no colo. Eu vou jogar no colo de quem? Quando uma coisa ruim aconteceu. Então ele jogava no colo do próprio Deus. E o Deus do Antigo... Isso vai ser corrigido com Jesus. Né? Isso vai ser corrigido com Jesus. Tanto que Tiago, o irmão de Jesus, na Epístola Universal, vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. De Deus só vem coisa boa, não tem coisa ruim de Deus. E Jesus corrige isso no Sermão da Montanha, dizendo, atribuir a Deus coisas ruins é uma versão equivocada. Isso aí a gente estudou quando estava estudando a Bíblia aqui. São versões equivocadas que os povos antigos, os judeus antigos, os nossos antepassados tinham a respeito de Deus. Por exemplo, 1 de Samuel. Esse texto para os fundamentalistas é horroroso. 1 Samuel 16, 14 e 15. Sobre Saul. Falando de Saul, o rei Saul. Olha o que diz 1 de Samuel, capítulo 16,
versículos 14 e 15. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Como assim? Como assim um espírito? E ainda diz assim, os funcionários de Saul lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Olha como dá para a gente ficar com medo de Deus. Deus mandou um espírito maligno te atormentar. Isso é uma versão muito equivocada. Mas essa versão de que tudo se concentra em Deus está no calvinismo, por exemplo. João Calvino, ele reforça isso na teologia protestante calvinista, que muitos presbiterianos abraçaram e abraçam. Um teólogo calvinista, eu vou citar aqui o que ele diz. Deus envia, sim, aflições, privações, perdas, cruzes, dores e tristezas. Isso é um calvinista. Às vezes, igualmente, Deus concede aos nossos inimigos, olha que teologia horrorosa. Deus concede aos nossos inimigos liberdade e lhes permite que nos atribulem. Por algum tempo, eles prevaleçam contra nós. Daí vem dessa ideia. A ideia, por exemplo, de Isaías 45, versículos, a última parte do versículo 6 e o versículo 7. Eu sou o Senhor, não há nenhum outro. Eu formo luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Olha essa versão. Como não tem absolutamente nada a ver com Jesus, e que se é assim, é para você ter medo de Deus mesmo. Porque Deus causa desgraça e faz todas essas coisas. Ou então, você acreditar no Deus que manda um espírito de mentira, confundir Saul. Eu prefiro o Salmo 5, versículo de número 4, que diz, Tu és Deus, pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Aí o Salmo corrige essas outras versões enlouquecidas que os judeus antigos nutriram a respeito de Deus. E Tiago, capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Pronto, está resolvida a questão. Então, se você me apresenta um Deus que pode ser fonte de desgraça para a sua vida, é lícito que você tenha medo dele. Eu tenho medo de Deus se me for apresentado um Deus que não lida comigo com transparência. Eu tenho medo de Deus se me apresentarem um Deus que não lida comigo com transparência. Um Deus que age nos subterfúgios. Tem até uma música aí que viralizou no mundo gospel, do Deus tapeceiro, que diz o seguinte, é uma metáfora de que Deus está tecendo um tapete lá no céu, só que do lado do céu o tapete é lindo, e nós aqui do lado de cá só vemos os nós mal feitos do tapete. Quer dizer, essa versão de Deus me dá medo, porque eu não sei o que Deus está tramando lá no céu. Não sei se Deus é cristalino comigo, se Ele é honesto comigo. Se Deus está agindo com honestidade comigo ou Deus está usando de subterfúgios. Se você me apresenta um Deus que, não, mas Deus tem os seus mistérios, ou então Deus escreve certo por linhas tortas, é essa aí, Deus escreve certos por linhas tortas, é a visão do Deus tapeceiro.
que está escrevendo certo lá do lado de lá do céu, mas nós do lado de cá só vemos as linhas tortas. Não, se essa é a visão de Deus, eu tenho medo, porque Jeremias não deixa dúvida para nós que nós não devemos ter medo de Deus nessa dimensão. Olha o que é que diz Jeremias 29, 11 e 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado, quer dizer, eu deixarei vocês saberem de mim, saberem dos meus planos, declara o Senhor, porque o Senhor vai nos trazer de volta do cativeiro. Eu tenho medo de Deus, por último, se você me disser que Deus só me ama por causa de Jesus, que é também uma versão muito piedosa que tem no mundo evangélico, que é assim: Deus nos ama, mas Ele só nos ama por causa de Jesus. Porque se não fosse Jesus, Deus nos odiaria. Essa versão pode parecer piedosa, mas ela me mete medo. Veja o que eu li de um teólogo calvinista. De novo, João Calvino. Deus não tem obrigação alguma de estender a sua graça para aqueles que Ele predestinou para o inferno. Deus só ama aqueles que foram regenerados por Cristo. Os que não se converteram estão debaixo da ira de Deus e vão para o inferno. Se você me apresenta esse Deus, me mostra o quê? Que a graça e a misericórdia de Deus só existem por causa de Jesus. Quer dizer, não fosse Jesus, nós estaríamos sendo odiados e rechaçados por Deus. Quando Jesus é exatamente o contrário, Jesus é a expressão da graça de Deus. Jesus não causa a graça de Deus, Jesus revela que Deus é gracioso e bom. Então, essa ideia, de novo, eu li de Michael Horton, que é um teólogo calvinista. Ele diz assim: Deus não pode nos amar diretamente, porque somos pecaminosos. Mas Ele pode nos amar porque estamos unidos em Cristo. Porque Cristo é aquele que Deus ama, e porque Deus ama Cristo, Ele ama nós por tabela. Não, está errado. O que significa essa frase? Significa que Deus não ama pessoa alguma. Que Deus, Ele é de alguma maneira provocado, que Deus é de alguma maneira forçado a nos amar por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Está errado esse conceito. E aí nós ficamos com medo dele, porque sabe-se lá se eu fui ou não predestinado. Sabe-se lá se eu, sei lá, pequei hoje, e se pequei, perdi a graça de Jesus, e se perdi a graça de Jesus, Deus vai soltar os cachorros do inferno sobre mim. Quer dizer, eu tenho medo de viver assim. Algumas pessoas já me perguntaram por que eu não sou de outras religiões, aí, por exemplo. Porque tem muita religião que promete, e inclusive evangélico, que promete libertação, mas, na verdade, cria uma série, ao invés de gerar libertação, cria uma série de condições para eu me manter liberto, para eu me manter protegido. Muitas religiões afro-brasileiras são assim.
Você tem que cumprir um monte de coisa, usar guia, vestir roupa no dia certo, não comer determinadas coisas, não ter sexo naquele dia, fazer isso, fazer aquilo. Porque senão você traz o ódio dos orixás. Mas eu não estou criticando as religiões afro-brasileiras, não, porque é assim no mundo evangélico. Se você não fizer, você se expõe, você se fragiliza ao diabo, ao inferno, às retaliações do inferno, às retaliações do diabo sobre a sua vida. E aí a vida vira um eterno sacrifício, uma eterna vigilância, em que a gente jamais pode desfrutar a vida debaixo da graça de Deus. Então me perguntam, você tem medo de Deus? Eu respondo, não. Se eu não tenho medo de Deus, se eu guardar no meu coração que Deus não pede sacrifício. Deus não pede sacrifício. Deus não exige sacrifício. Deus não quer sacrifício. Não quer sacrifício. Deus já vinha tentando mostrar a Israel, e tentou mostrar a Israel, que todo aquele derramamento de sangue, de ovelhas, de novilhos, de pombinhas, de bodes, todo aquele ritual que Israel criou para aplacar a ira de Deus, Deus diz, eu nunca quis isso, eu nunca pedi isso. Salmo 50, versículo 13. Por acaso como carne de touros? Eu me alimento da carne de touros? Pergunta Deus. Eu bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus o seu sacrifício em forma de gratidão e não de derramamento de sangue. Salmo 51, versículo 18. Tu não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas de holocaustos, porque Deus não quer. Isaías 1, versículos 11 e 12. Para mim chega de holocaustos de carneiro, de gordura e de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, nem de cordeiros. E aí Jesus chega no Novo Testamento e diz, quero misericórdia e não sacrifício. Quero misericórdia, quero bondade, eu quero compaixão. Não precisa de sacrifício. Miqueias 5:8, o que é que Deus pede de você, ó homem ou mulher? Que você ame a justiça, que você pratique a compaixão, a misericórdia e que você ande humildemente diante do seu Deus. Fizer essas três coisas, tá bom. Tudo aquilo lá que foi organizado, que foi feito, é desnecessário. Eu não tenho medo de Deus. Porque Deus oferece a nós o seu colo. Como mãe, as figuras maternas de Deus estão espalhadas por toda a Bíblia, embora a Bíblia seja de uma cultura patriarcal, e Deus oferece o seu ombro como pai. E faz isso incondicionalmente e unilateralmente. Incondicionalmente significa o quê? Que ele, para oferecer o colo, ele não impõe nenhuma condição, e ele faz isso como uma iniciativa unilateral dele, não exigindo contrapartida nenhuma. E faz isso por quê? Porque é próprio do caráter dele, porque ele é assim. Porque ele é assim. Então, o termo não temas, é o termo mais repetido de toda a Bíblia. Está na Bíblia mais de 300 vezes escrito, não tenha medo, não temas, não temas, não temas. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já vinha se mostrando
e querendo que Israel percebesse que mesmo quando Israel fracassava com Deus, a sua fidelidade permanecia. Mesmo quando Israel desobedecia, Deus era paciente em esperar por Israel. Mesmo quando Israel desistia, Deus disse: contudo, eu não vou desistir de vocês. Esse Deus eu não tenho medo. Eu tenho temor, mas não tenho medo. E é muito interessante que você vai ver que Jesus contrasta. E eu tenho um amigo que foi embora já para a Itália, ele se autoexilou do Brasil, foi morar na Itália. Ele se chama Paulo Brabo. E o Paulo Brabo, ele escrevia um blog que chamava-se Bacia das Almas. E, através desse blog, nós acabamos ficando muito amigos. E o Paulo Brabo, ele tem muitas percepções do Evangelho que para mim, foram muito, muito inovadoras, assim. Leituras que ele faz da Bíblia que, para mim, foram desconcertantes, posso usar. Por exemplo, o livro de Juízes. Eu aprendi na escola dominical e aprendi no seminário que o livro de Juízes é um livro da anarquia, é o livro do caos. Cada um fazia o que bem entendia. E o Paulo Brabo, uma vez, falou para mim: Ricardo, você já percebeu que o livro de Juízes é o livro do projeto do coração de Deus? Que Israel era para ser uma nação nômade, de tribos e de clãs, e não um reino debaixo de um rei. Que quando Israel pediu o rei, Deus não queria dar o rei. E disse: não é esse o meu projeto. E Israel insistiu, e Deus deu o rei. E o rei foi Saul, depois foi Davi, depois foi Salomão, e foi uma bagunça. Aí eu falei: Paulo, eu sempre tinha aprendido o contrário. E uma outra coisa que o Paulo Brabo, uma vez conversando comigo, ele morava em Curitiba, mas ele vinha aqui a São Paulo, ficava hospedado lá em casa. E a gente jogava a conversa a noite inteira, às vezes até 2, 3 horas da madrugada. Uma vez ele falou para mim: você já notou que o grande embate de Jesus no Novo Testamento, ministerialmente falando, foi com João Batista? Mas como assim? João Batista? Não, Jesus foi o polo de tensão com João Batista. Como assim, Paulo? Explica para mim. Presta atenção, João Batista queria jogar o machado na raiz da árvore e separa a árvore. A mensagem de João Batista é: eis que o machado está posto na raiz da árvore. E o fim está próximo. Aí Jesus vem e diz: não, peraí, vamos podar essa árvore. Peraí, essa árvore precisa ser podada, não vai cortar a árvore assim. Isso é coisa de João Batista, cortar a árvore. João Batista é do deserto. Jesus é da cidade. João Batista é um ascético, quer dizer, ele é um cara que jejua, que come gafanhoto, mel silvestre. Jesus comia e bebia e se apelidaram ele de beberrão e comilão. Jesus era das festas. Como que Jesus era das festas, pastor Ricardo? Ele começa o ministério dele numa festa de casamento, transformando água em vinho de boa qualidade. João Batista tem uma preocupação, e aqui onde eu quero chegar. João Batista tem uma preocupação suprema em denunciar os pecados da sua geração. João Batista quer purificar a imundície moral de Israel. E Jesus? Jesus quer aliviar o sofrimento daqueles que padecem sob o peso da política de Herodes e sob o peso da hierarquia sacerdotal do templo que está oprimindo as pessoas. Jesus quer trazer descanso a quem sofre. A preocupação de pureza moral de Jesus é com os religiosos e não com as pessoas. Jesus só foi inclemente com os religiosos.
Com as pessoas, Jesus foi acolhedor, porque Ele sabe da nossa estrutura, sabe que nós somos falhos. Então, Jesus, Ele faz esse contraponto com o ministério de João Batista, inclusive quando João Batista diz assim, olha, vamos separar, o que é bom e o que não é ruim, vamos jogar o que é ruim no fogo. Jesus disse, não, espera aí um instantinho. Separar joio de trigo só no fim dos tempos, agora não. Agora não. Então vejam que eu não tenho medo desse Deus que me é revelado em Jesus, que não é o Deus da norma frígida, da norma fria, da punição, da fiscalização moral, dessa coisa de ficar procurando nas pessoas o mínimo erro para jogar as pessoas no fogo do inferno. É aquele cuja ênfase maior é como é que eu faço para que o seu sofrimento existencial seja aliviado com a boa notícia do reino de Deus. Não tenho medo de Deus quando Ele se revela como amor. E aí está o texto que eu li para vocês, de João 4,18, no amor não há medo. Porque se há medo, não é amor. E Paulo diz isso em Romanos 8,15. Vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez. Eu acho interessante esses detalhes literários da Bíblia. Vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Por que outra vez? Porque antes de Jesus eu vivia atemorizado porque eu tinha medo de passar embaixo de escada, eu tinha medo do número 13, eu tinha medo de figa, eu tinha medo... Ixi, é a pregação que quando eu for pregar sobre você tem medo de maldição. Eu tinha medo de demônios, eu tinha medo de alma, eu tinha medo de aparição no escuro, eu tinha medo de gente jogar praga em mim, eu tinha medo de gente me amaldiçoar, eu tinha medo de inveja, eu tinha medo de olho gordo. Aí Paulo diz assim, vocês não receberam o espírito de escravidão para saírem daquele medo e entrar no outro medo. Para saírem daquele medo e se submeterem agora a um outro tipo de medo. Mas vocês receberam o espírito de adoção de filhos, que clama dentro de nós, Abba, Pai. E a palavra Abba, em aramaico, é paizinho. É papai. Ou na Bahia, paim. Lá no Ceará, paizinho. Paizinho. No Ceará não fala o inho, não, fala zin. O paizinho. O papai. Vocês receberam o espírito de adoção de filhos e de filhas, para que a gente viva uma vida sem medo. Amém. Gastei meu tempo aqui, 40 minutos, era para ser 20, mas Ricardo Gondim não tem jeito. Está aberto agora para perguntas e respostas. Pode perguntar. Levanta a mão. Quem quer perguntar? Quer perguntar? Boa. Bora. É mais dúvida mesmo. Meu nome é Gel, estou ajudando a Bethesda aqui nas gravações, então... O Gel trabalha atrás das máquinas. Pastor, eu conheço um rapaz que há 20 anos atrás, ele... não sabemos se foi envenenado ou tentou suicídio com veneno para rato. Até hoje ele está encamado, sem vegetando, sem nada. A mãe dele já faleceu, são mais ou menos 20 anos nesse estado. Inclusive, no domingo, quando eu peguei o aplicativo, foi esse tema que a gente conversou, eu e o motorista e tal. Eu não sei nem o que perguntar,
né? Porque tem a ver com essa questão aí de, né, é Deus, não é Deus, é o mal, não é o mal, sabe? Não, Eu não sei mesmo, não mal sei. Mal sob qualquer ponto de vista, isso é um mal, né? Isso é um sofrimento, e é um sofrimento... Existem muitos sofrimentos que são inexplicáveis. Um câncer ósseo numa criança, num adolescente, por exemplo. Um dos médicos que me tratou, ele era evangélico, ele era de uma igreja evangélica, e ele deixou de ser evangélico, deixou de ser cristão, porque ele, ortopedista, estava cortando a perna de uma menina com câncer ósseo, uma menina de 12 anos de idade, e ele, na sala de cirurgia, se perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui, o que é isso? E ele cortou, a menina estava com câncer no joelho, ele teve que cortar na altura do fêmur, e 3 meses depois ela morreu, porque o câncer era tão agressivo que, mesmo cortando, ele se espalhou pelo corpo. E ele disse que naquele dia ele brigou com Deus e deixou de ser cristão. Existem males que são inexplicáveis, que a gente não tem uma resposta. Mas eu posso dizer o que não é. Eu não posso explicar, mas eu posso dizer o que não pode ser. O fato desse rapaz ter sido envenenado, ou provocado a própria condição dele, ninguém sabe, também não vou nem especular. Eu só posso responder uma coisa: isso não tem absolutamente nada a ver com o caráter de Deus. Pode ter com a liberdade humana que nós desfrutamos. Somos livres. E está embutido na nossa liberdade não apenas fazer o bem, mas também fazer o mal. Não apenas nos comportarmos com virtude, mas também nos comportarmos com vícios. E muitos dos males que acontecem são decorrentes dessa liberdade. Aí você me pergunta e diz: mas por que Deus nos criou livres? Porque Deus é amor, e Deus só poderia criar pessoas para uma relação de amor se essas pessoas fossem livres, porque sem liberdade ninguém ama. É um dos atributos do amor, a liberdade. Sem liberdade não há amor. Deus teria nos criado robôs, teria nos criado autômatos, teria nos criado outro tipo de criatura, menos as criaturas que são capazes de amar. Então, eu atribuo os males do mundo a essa liberdade que nós dispomos, mas isso não tem absolutamente nada Deus ter enviado, Deus ter dado, Deus ter castigado, Deus ter punido essa pessoa, Deus se vingado sobre essa pessoa. Não tem absolutamente nada a ver. Porque senão a gente cai nessa vala aqui de ter medo de Deus. Sabe-se lá se Deus vai fazer isso comigo amanhã? Aí eu vivo essa incerteza. Se me acontecer algum mal, eu sei que dele não veio. Porque dele só vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Espero ter contribuído um pouco aí. Porque um dos grandes debates da filosofia chama-se teodiceia. E a teodiceia é o esforço de justificar Deus. É isso que significa a palavra teodiceia. E uma das questões da teodiceia, um dos dilemas da teodiceia é: se Deus é bom e existe o mal, uma das duas coisas não combinam. Se Deus é bom e existe o mal, então ele
ou ele... Não, é assim, a Teodiceia é assim, se Deus é bom e onipotente e existe o mal, uma das duas não valem. Ou ele não é bom ou ele não é onipotente. Então, aí, diante desse dilema, não é? Eu abro mão, não da bondade, eu abro mão da onipotência, baseado em Filipenses capítulo 2, que ele, sendo em forma de Deus, se esvaziou. Esse esvaziamento de Jesus é o esvaziamento do próprio Deus, da sua onipotência, porque você não pode ser onipotente e conviver com semelhantes. Concorda comigo? Você não pode ser onipotente e conviver com semelhantes, porque se você atropela o semelhante, se você é onipotente. Eu não posso ser todo-poderoso e me relacionar com uma pessoa semelhante a mim. Eu tenho que abrir mão do meu poder para me relacionar com o outro, porque senão eu atropelo o outro. E esse distanciamento, para que eu, Ricardo, exista, Deus tem que me dar um certo espaço. Esse espaço que Deus dá, ele limita a sua onipotência, para eu ter o meu espaço, senão eu sou o quê? Sou nada, eu sou uma marionete nas mãos dele. Menos do que marionete, né? Alguma outra pergunta? Boa noite, eu sou Tafarel. Eu queria perguntar assim... Tafarel? Tafarel, isso. Nossa! Eu Vai que é cresci tua, numa Tafarel. família evangélica. Já fizeram muita piada com você, não já? Eu cresci numa família evangélica e que acreditavam que tudo que era de ruim vinha do inimigo e que Deus permite tudo. E que muitas vezes era permitido passar por provações porque a gente precisava aprender algo com isso, ou para que a gente acreditasse mais, ou tivesse mais fé. E aí, com o que você falou agora, não condiz muito, né, com o estudo que eu realmente cresci aprendendo. E eu sempre achei meio equivocado mesmo isso, que se Deus é amor, então por que Ele permite que o inimigo faça a gente passar por certas coisas para que a gente possa aprender algo? Quando esse raciocínio, né, do inimigo, essa palavra inimigo aí com I maiúsculo, Tafarel, essa coisa do inimigo, eu acho que vale até um dia a gente fazer uma noite aqui sobre se acredito. Me perguntaram se acredito no diabo, né? Porque eu vou usar a lógica, né? Se esse inimigo tem esse poder todo, e Deus permite, o inimigo é um ajudante sujo de Deus, né? Não, assim, dentro dessa coisa, o inimigo é um ajudante sujo de Deus. Quer dizer, Deus está usando o inimigo para prejudicar, está usando o inimigo. Então, assim, e eu já ouvi isso de um pastor, que Deus, por ser Deus, não gosta de sujar as mãos dele, aí manda o diabo fazer as coisas sujas. Eu já ouvi isso. E os advogados aqui sabem que isso aí o torna acessório do crime, né? Faz de você um acessório do crime. Ora, eu não quero fazer, mas mandei o outro fazer. Eu não tenho coragem de dar um tiro na cabeça de ninguém, mas contrato um assassino. Eu sou tão culpado quanto o cara que puxou o gatilho. Tão culpado quanto. Essa ideia do inimigo fazendo o serviço sujo de Deus não combina com as Escrituras. Não combina com Deus. Essa ideia do diabo com liberdade absoluta de pintar e bordar também não combina. E, aliás, essa frase é do próprio Martinho Lutero, o reformador protestante alemão, que disse que o diabo é o cão na coleira de Deus. É um cachorro na coleira de Deus. Quer dizer, Deus botou ele numa coleira, ele faz, mas Deus só deixa ele fazer até certo ponto. Que também não resolve o problema. Pelo contrário. Quer dizer, eu tenho um cão
destruidor na minha coleira e uso esse cão, quer dizer, é muito absurdo. Então, nós temos que sair dessa lógica, que é uma lógica primitiva, de que o mundo está habitado por seres malignos, que estão corrompendo, que estão adoecendo, que estão mandando acidentes, que estão... Essa lógica tem que ser esvaziada em Jesus, que andou pelo mundo fazendo bem, curando e lutando contra, né? Porque quando Jesus foi confrontado, por expulsar demônios, por expulsar, né, fazer exorcismos, as pessoas disseram que ele estava fazendo isso porque era aliado dos demônios. E disseram, ele está fazendo isso pelo espírito de Beelzebu. E aí Jesus disse, não. Ora, se eu estou expulsando é porque eu não tenho nada a ver com ele. Porque um reino dividido não subsiste. Eu estou mostrando que eu sou contra, eu não estou a favor. Então, essa ideia, que é uma ideia primitiva, uma ideia obscurantista, ainda está nas igrejas evangélicas, ainda está perseguindo a mente e o pavor das pessoas, não condiz com a revelação que nós temos de Jesus nas Escrituras, que nunca fez parceria com o malvado. E essa é uma teologia hoje que é muito latino-americana. Deus nunca está com o opressor. Deus nunca se alia ao opressor. Deus está sempre do lado da vítima. Porque a vítima, por definição da palavra vítima, é que está sofrendo injustamente, por isso que se chama vítima. Deus está sempre com a vítima, nunca com o opressor. Nunca. E nós temos que guardar isso, porque senão a nossa religiosidade não vai ser em nada diferente dos pagãos, dos supersticiosos, quem está jogando praga, dos feiticeiros, desse povo que vive com essa lógica de mundos que guerreiam entre si, que combinam para fazer o nosso mal e que a gente tem que aqui estar equilibrando pratos para poder não sofrer as consequências de lá. Eu tenho uma frase, Tafarel, que faz parte da minha espiritualidade, que é a seguinte: Deus, quando quer nos humilhar, Ele não nos castiga. Deus, quando quer nos humilhar, Ele nos exalta. Pense nessa frase. Deus, quando quer nos humilhar, Ele nos exalta. É assim, eu, por exemplo, eu nunca fui um primeiro da classe, nunca fui aluno exemplar da classe, nunca. Eu sempre estava ali nos remediados. Mas teve um professor meu, de química, que eu fiz uma prova lá colando, e tirei nota boa, e ele sabia que eu tinha colado, mas ele me deu a nota boa, mas sabendo que eu tinha colado. Aí, quando ele foi entregar a prova, ele falou, Ricardo Gondim Rodrigues, eu fiquei em pé, falou, olha, você é um aluno exemplar, você é a pessoa que eu mais admiro aqui na classe, olha a sua nota. Cara, cada vez que ele falava essas coisas, eu ficava menorzinho, porque eu sabia que não era nada daquilo. É assim que Deus nos humilha, nos exaltando, nos chamando de filhos, nos chamando à mesa, dizendo que nós somos especiais, nos chamando de santos. Paulo diz aos santos da igreja, que está em Corinto. A igreja de Corinto era uma bagunça. Como é que você chama eles de santos? Porque essa é a natureza de Deus, é de nos exaltar, é dar festa para quem não merece festa. Manda matar o boi, o novilho cevado, o boi da engorda, e vamos fazer um churrasco, porque esse meu filho voltou, e eu acho que o filho deve ter se sentido desse tamanhozinho quando o pai fez isso. Essa ideia do Deus que é sádico, que quer nos massacrar, que quer ver a gente resignado até o pó, essa é uma visão muito distorcida de Deus, que está presente na espiritualidade, das igrejas, mas não tem nada a ver com Jesus.
Exatamente. Quer dizer, e aí tudo que nos acontece de ruim, e a vida acontece, coisas ruins, porque a vida tem hora de alegria e tem hora de tristeza. Nós vamos sempre atribuir a uma maquinação misteriosa, ou do diabo ou de Deus, e nós nunca vamos ter condições de enfrentar, de nos responsabilizar, de enfrentar, de crescer naquilo que a vida traz para a gente. Pastor, tenho duas perguntas em cima do que o senhor falou. Deu para entender que Deus não causa o mal, nem se alia com o mal, mas a gente sabe que o mal existe. Então, numa parte, o senhor falou, você falou, que o mal é causado pela nossa própria liberdade. Então, a minha primeira pergunta a gente cresce também com a ideia de que, dentro dessa liberdade, a nossa tendência é sempre fazer o mal. E aí, enfim, natureza pecaminosa e tudo isso que a gente cresce aprendendo. É isso mesmo? Ou a gente não é tão mal assim, a gente só é o que é e segue o baile? Próxima pergunta tem a ver com esse ser do mal, que a gente também cresce aprendendo, e tem relatos na Bíblia, e você mesmo acabou de citar, sobre Jesus expulsando demônios. Existe esse tipo de mal? E se existe, de onde vem? Eu prometo que nós vamos... duas perguntas que a gente... 2 horas da madrugada, eu vou falar aqui, conversava com o Paulo Bravo até 2 horas da madrugada, é o que você está querendo. A primeira pergunta: nós sempre tendemos para o mal? Não. Não. Nós somos seres ambíguos. Nós temos maldades e bondades dentro de nós. Nós temos na Bíblia, que eu estou me lembrando assim, bate-pronto, eu tinha que depois averiguar com mais cautela, mas bate-pronto assim, eu acho que nós temos na Bíblia pelo menos 3 frases de Jesus em que Jesus enaltece pessoas, dizendo que aquela pessoa era sem culpa, era sem culpa não, sem maldade. Um deles é Natanael, não é? Que ele viu debaixo da árvore. Oi, caiu aqui, ô Walter. Derrubei aqui. Que tem aqui o negocinho aqui, ó. Jesus diz assim: eu te vi debaixo da árvore, e ali está um varão em quem não há dolo. Não há dolo nele, não há maldade nele, no coração dele. Jesus falou isso de uma pessoa. Jesus, um outro texto da Bíblia, fala também de uma pessoa que não tinha maldade no coração, foi José de Arimateia, que era um homem justo, que foi reivindicar o corpo de Jesus. E quando Pedro, eu acho isso aqui para mim é o texto mais importante do livro de Atos dos Apóstolos, é quando Pedro vai evangelizar Cornélio. Né? Que Cornélio era centurião, era romano, e Cornélio, você sabe da história, estava um dia na casa dele e ele tem uma visitação de Deus na vida dele, e um anjo aparece a Pedro, e o anjo diz para Pedro: vá na casa de Cornélio e vá falar de Jesus para ele. Porque aí é que está. Porque Cornélio é um homem justo, ele é um homem bom, ele é um homem cujas orações têm chegado ao céu, e ele é um homem, tinha uma outra qualidade dele lá. Sim, ele era um cara... Aí você pode fazer a pergunta: então por que vai falar de Jesus para ele? Se ele já era bom, se era... Porque tem pessoas que são boas, e porque são boas precisam ouvir falar de Jesus.
Tem pessoas que são ruins e precisam ouvir falar de Jesus para se converterem e se tornarem pessoas boas. Mas existem pessoas no mundo, igual a Cornélio, que Pedro teve que sair da casa dele, e Pedro ainda resistiu e disse, não vou. Aí o Senhor mostrou a ele um lençol cheio de animais puros e impuros, disse, coma. E Pedro disse, eu nunca comi um animal desse, nunca eu transgredi essa lei. Aí Deus disse, não chame de impuro aquilo que Deus chama de puro. Era uma analogia, o lençol ao Cornélio. Entendeu? Então, assim, eu não acredito na filosofia de que nós somos inerentemente bons, que é a filosofia de Jean-Jacques Rousseau. A gente é uma tábula rasa, a gente nasce bons, é o mito do bom indígena. O indígena, lá na aldeia dele, ele é bom, é a sociedade que o corrompe. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos permeados de bondade e de maldade. O que vai prevalecer em nós é o tanto de espaço que a gente der. E a mensagem do Evangelho é que a gente não dê espaço para a maldade, que a gente não dê espaço para aquilo que não presta, mas que nós não somos, por natureza, maus. Isso não faz parte da mentalidade, judaica. O judaísmo não conhece, não tem esse conceito de pecado original, e nem fez parte do ministério de Jesus, que tratou pessoas sem levar em conta que ele era mau ou ele era bom. Então tem também um centurião que pede para Jesus ir curar o escravo dele. A Bíblia usa o termo servo e aí dá uma amenizada, né? É um eufemismo. Mas não era servo, não era um servo como se fosse um diarista que estava trabalhando na casa dele. Era um escravo dele, um cara escravizado. E ele diz, Senhor, eu tenho um escravo que está doente, eu queria que o Senhor fosse curá-lo. Jesus disse, eu vou até a tua casa. E ele disse, não, eu nem sou digno que você entre debaixo do meu telhado. Eu sou um cara que nem mereço. Mas se o Senhor mandar uma palavra, ele será curado. E Jesus disse, olha, eu nunca vi em Israel ninguém com a fé como esse homem. E ele era romano, ele era pagão, devia adorar lá Zeus ou sei lá quem, mas tinha essa compaixão. E aí você vai ver que nos evangelhos, Jesus elege os inimigos, os que não são, os que eram sem reputação, para serem considerados os que são legais. 10 foram curados, 1 voltou. O que voltou era quem? Um samaritano. O homem estava jogado na beira da calçada. Passou o pastor, passou o escriba da lei, não fez nada. Um homem cuidou dele. Quem era esse homem? Um samaritano. Quer dizer, e aí Jesus diz, e as prostitutas? E esse é um texto que pouco crente gosta de citar. As prostitutas vão entrar no reino de Deus antes de vocês, sacerdotes. Quer dizer, joga por terra toda essa nossa lógica de que as pessoas são inerentemente más. Porque Jesus leva em conta a nossa subjetividade. Sabe-se lá por que essa mulher se prostituiu? Porque ela foi forçada, ela foi vendida no mercado de mulheres. Por quê? Sabe-se lá qual é a história dessa mulher? Você conhece a interioridade dela? Não. Então, eu não posso dizer que ela é a priori uma mulher condenada ao inferno. Pelo contrário, essa mulher vai entrar no reino de Deus antes de você. O publicano que ora lá no cantinho da sinagoga, escondidinho, a oração dele foi ouvida, e o do sacerdote que ora, do fariseu que ora, te dou graças, ó Deus, porque eu não sou semelhante aos homens pecadores, a oração dele não foi ouvida. Então Jesus inverte toda essa lógica, para que a gente não viva debaixo dessa lógica de que as pessoas são inerentemente más. Tem amigos seus que precisam ouvir falar de Jesus, não porque eles são pecadores, mas porque são pessoas muito especiais. E eu gosto dessa evangelização positiva.
Qual é a evangelização positiva? É assim, cara, você é uma pessoa tão linda, e eu tenho uma coisa comigo assim, as coisas preciosas da minha vida eu gosto de partilhar com pessoas bonitas. E você é uma pessoa tão bonita, eu te admiro tanto, que eu quero compartilhar para você uma riqueza que eu tenho na minha vida, Jesus. É uma evangelização diferente. Mas ela é bonita, e ela é bíblica, e ela é a evangelização de Pedro na casa de Cornélio. E sobre o diabo, assim, bate pronto, eu posso dizer para você o seguinte, no mundo antigo, as epilepsias, as convulsões, os transtornos psíquicos, todos eram atribuídos a demônios. Eu leio a Bíblia assim, Jesus expulsou esses demônios não para dizer da existência concreta de seres malignos que habitam e que perturbam as pessoas, mas para mostrar a certas pessoas que aquilo que as possuía não era elas. Isso não é você. É algo estranho a você, e a gente pode botar isso para fora de você. Então, Jesus dialoga com a mentalidade do seu tempo. Ele não vai dizer, ó, isso aqui é uma esquizofrenia detectada no encefalograma. Todo mundo chamava de lunático, chamava de demônio. Jesus, então, trata como tal, mas ele tira da pessoa para deixar claro às pessoas isso. E isso eu aprendi com um professor meu de Ciências da Religião, quando ele disse sobre mulheres casadas com homens alcoólicos nas favelas. Aí ele dizia assim, muitas mulheres que são casadas com homens alcoólicos na favela tratam aquele alcoolismo como um demônio. Aí ele diz, uma leitura mais fria vai dizer, olha que burrice dessa mulher tratar isso. O alcoolismo não é demônio, o alcoolismo é uma doença. Aí ele disse, mas tem uma mensagem subliminar aí que deve ser preservada e deve ser cuidada. Quando ela diz que o alcoolismo dele é um demônio, que na verdade no coração dela ela está dizendo isso não é você. Você não é isso, você é outra coisa. E a gente pode tirar isso de você. Se a gente lidar assim, a gente vai ter menos medo desse mundo encantado de demônios, de bichos, de assombrações e de terrores que nos assombram. A última pergunta. Não, eu só queria explorar um pouquinho mais essa pergunta aí, para eu não sair daqui meio confusa. Não, eu quero que você saia confusa. Esse é o objetivo. Uma vez uma mulher aqui na Bethesda falou, pastor, o senhor criou tanta confusão na minha cabeça, mas quer saber de uma coisa? Eu estou uma pessoa melhor. Eu digo, continue confusa. Eu acho que a confusão, de um lado, ela é salutar, né? Porque é uma forma da gente buscar isso aí. mais. Então, assim, buscando um pouco mais, e caminhando um pouquinho mais na pergunta da Sara, eu também concordo que existem muitos problemas psíquicos, transtornos e tudo mais, que causam um comportamento doentio, né? E de sofrimento, e perturbações, essas coisas todas aí. Até alucinações e coisas assim que realmente podem ser confundidas, né, com demônios, etc. Mas eu queria saber o seguinte, na sua opinião, da sua convicção, isso 100% dos casos são assim, ou existem casos em que são demônios, seres espirituais e caídos, conforme a gente aprende que são anjos que caíram e que podem afligir, podem
inclusive incorporar o ser humano e causar o mal, né, na família, enfim. Não é o tema dessa noite. O tema dessa noite é se eu tenho medo de Deus. Eu tenho que trazer essa pergunta para o tema da noite. E o tema da noite é o seguinte: se esses seres existem, só temos duas opções. Se eles existem, e quando eu digo existem de fato, de entrar na vida de uma pessoa, destruir com aquela pessoa, um bicho, um demônio, um anjo, sei lá o quê, um ser, que nome vai dar, não importa. Só temos duas opções. Ou ele é livre para pintar e bordar, e se ele é livre para pintar e bordar, nós temos dois deuses. Nós temos esse bicho, liderado por um Satanás, um Lúcifer, e Deus, que estão se degladiando um com o outro. Isso não combina com a Bíblia, porque Deus é único. Deus não divide, não se divide. Deus não está em luta com ninguém. Deus não está brigando com ninguém. Deus é Deus. Deus não está. Ninguém está fazendo frente a Deus, a não ser o ser humano. Os únicos seres na Bíblia que fazem frente a Deus são os seres humanos, que o desobedecem, que o resistem, que o entristecem, que o indignam. São os seres humanos. Primeira opção. Segunda opção, eles estão a serviço de Deus. Ou eles são livres, e se eles não são livres e Deus é tudo, e eles existem, eles estão com a permissão de Deus. E se Deus está permitindo, Deus é sócio da maldade. Por que Deus permite? Por que Deus permite uma pessoa ir para um manicômio, passar o resto da vida dela num manicômio, atormentada por demônios, dopada por remédios poderosíssimos? Por que Deus permite isso? Que esses bichos entrem no coração de uma pessoa e o destruam, e destruam com a família. Por quê? Se Ele é o Deus do amor. Então, as duas visões não combinam com o caráter de Deus. Nem que esses seres são livres, pintam e bordam, porque, vamos combinar, o diabo na cultura evangélica é um Deus. O diabo na cultura evangélica é um Deus. É menor, mas é Deus. Porque ele causa terremoto, foi o diabo. Enchente em São Vicente, foi o diabo. Câncer, foi o diabo. Um assalto na rua, foi o diabo. Pneu furou, foi o diabo. Carro capotou, foi o diabo. Então ele está livre para pintar e bordar. A bomba está caindo em Gaza, é o diabo. Hamas é o diabo. Tudo é o diabo. Então ele é um Deus. A gente diz assim, ele é um pouquinho menor do que Deus, mas é Deus, porque ele faz o que pode, o que quer e pinta e borda. Está aqui, está na Alemanha, está nos Estados Unidos, está no Vietnã, está na Bahia, está no terreiro de Umbanda, está dentro da igreja evangélica, está em todo canto. Está na minha casa, está perturbando meu sono à noite. Então, assim, e haja diabo, né, para 7 bilhões de habitantes. Ou então, quer dizer, ou ele está livre, pintando e bordando, ou ele está a serviço dos propósitos maiores de Deus, testando as pessoas, submetendo as pessoas a provas, vamos ver se ele aguenta esse tranco aqui ou não, vamos ver se o Ricardo resiste a essa tentação. Ele está a serviço de Deus. E Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga de Deus eu estou sendo tentado, porque Deus a ninguém tenta. Porque Deus não pode ser tentado com o mal. Está escrito na Bíblia. Então, eu tenho que ler a Bíblia sem as lentes literalistas. Foi por isso que nós passamos um mês aqui conversando sobre isso. A Bíblia é um livro do seu tempo. É um livro em que as pessoas, naquela época, atribuíam isso. Mas hoje, a gente sabe que não é. O mundo não é habitado e animado por seres caídos,
demônios e bichos e fantasmas. Não é. Isso é a imaginação do mundo primitivo. Por que eu digo isso? Porque não combina com o caráter de Deus. Não combina. Ou eu leio a Bíblia de uma maneira literária, poética, mítica, ou eu vou sempre ficar dizendo assim, mas eu não sei explicar isso, então eu jogo isso no colo do diabo, nos propósitos eternos de Deus, que eu não sei o que é que está rolando lá em cima, e Deus está fazendo alguma coisa que a gente não sabe aqui, que também não combina com o caráter de Deus, que Deus é honesto. Se tem uma coisa que eu tenho que me agarrar Deus é honesto. Se eu não me agarrar a isso, eu tô no mato sem cachorro. Deus é cristalino, não há sombra de dúvida no caráter de Deus. Porque se tiver sombra de dúvida no caráter de Deus, todos aqui têm que ter medo dele. Deus não tem sombra de caráter. No caráter de Deus, você pode apostar no caráter de Deus. Pode apostar no caráter de Deus, que quer sempre, eu sei os planos que tenho a respeito de vocês. Planos de fazê-los prosperar, de trazer o bem e não o mal. Acabei de ler aqui na Bíblia. Tá bom? Deus abençoe. Qual é o seu nome mesmo? Isso. Elila. Leila. É a mãe da Sara. Da Ana Júlia. Essa pergunta é muito boa, assim, o Ricardo disse no início, nós estamos fazendo uma série, perguntaram-me se eu acredito nisso. Então, as 2 perguntas que foram feitas vai ser incluída na série, e a gente vai responder isso com mais tempo. Então, venha quando a gente fazer a divulgação. Ela mora em São Carlos. Mas vai ter que vir, porque se você está mandando ela embora com várias dúvidas, então vai ter que voltar um dia. Mas, para só finalizar rapidinho, mais 2 perguntas sobre isso que o Ricardo está falando. Porque, às vezes, a gente fica fazendo essa reflexão e a gente pensa, o Ricardo falou isso, o Vili falou isso, o Walter, Jerusa, mas eu já vi uma pessoa possessa. Mas no texto bíblico está o diabo lá, Jesus tirando o diabo da pessoa. Então, por isso que você tem que vir na aula, porque uma das aulas a gente vai ter que explicar a parte bíblica sobre isso, porque está no texto, e a outra questão sociológica das igrejas, que não dá para responder rápido. Mas fazendo mais uma pergunta para vocês. Essas demonizações e possessões demoníacas, eu já vi várias também, porque eu sou de igreja pentecostal e neopentecostal. Aqui na Bethesda, nos 4 anos que eu sou pastor aqui, eu nunca vi uma possessão. Quando eu fui de igreja batista, eu nunca vi uma possessão. Quando eu fui de igreja presbiteriana, eu nunca vi uma possessão. Então, nós temos 2 perguntas. Ou o diabo ama os pentecostais, e ele reina lá, a igreja dos pentecostais, ou nós aqui, que não somos pentecostais, já estamos tão no inferno que ele nem vem aqui. Então, tem essas 2 perguntas para levar. Ou seja, temos que questionar essas aparições, essa cultura evangélica, entendeu? E é isso. Então, se coloquem de pé. Gente, no final aqui do culto, não vou embora. Tem comida sendo vendida ali, um estrogonofe. Então, as mesas estão preparadas para vocês comerem juntos, se conhecerem, baterem um papo e responderem um ao outro sobre essas perguntas. Ricardo, ora aí. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo desafio de pensar, de aprofundar, de crescer a partir das nossas dúvidas, das nossas questões. Abençoa a vida de cada um e que essa tenha sido uma noite produtiva, fértil e bonita para cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém.